Aprendei-vos, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Será que temos sido cegos e não estamos enxergando o tempo do fim? Será que todas essas tragédias, esses acontecimentos estão se formando debaixo do nosso nariz, não são suficientes para nos alertar? Será que estamos como os discípulos quando Jesus foi no jardim Getsêmani orar com Pedro, João e Tiago? Quando ele voltou, encontrou os três dormindo. Será que somos cegos e não estamos enxergando o tempo do fim? Mas você diz, pastor, todas as gerações de todos os séculos achavam que o fim era na época deles. Como você pode ter certeza que o fim, que a volta de Jesus é na nossa época? Porque a Bíblia diz assim, presta atenção: igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo o fim. Quando virdes todas essas coisas, nós somos a única geração que tem tecnologia suficiente para cumprir todas as profecias. Nenhuma outra teve. Nenhuma outra chegou no ponto que chegamos. Temos total condição de cumprir, de viver todas as profecias acerca da vinda de Jesus. Olha o cenário mundial. Olha o cenário. A Bíblia diz assim, que haveriam terremotos em vários lugares. O dia e a hora ninguém sabe, mas eu deixarei alguns sinais que vão prever o dia da minha vinda. Primeiro, terremotos em vários lugares. Não precisa te dizer o que tem acontecido. Se você vê nos últimos 2 anos, até o Brasil, que é uma terra que não tem terremoto, houveram terremotos. Terremotos em todos os lugares. E o mais recente no Haiti, matando mais de 200.000 pessoas, mortas, exterminadas, destruídas. Cumprimento bíblico. Haverá fomes em vários lugares. Fomes. 1/3 da população mundial passa fome. Eu não preciso ir à África e à Índia, no Nordeste brasileiro, a fome. Essas pessoas que sofreram as tragédias causadas pela natureza, como no Haiti, estão passando fome. Não têm o que comer. Estão sofrendo de inanição. Morrem simplesmente por falta de comida. Haveriam pestes. O que seriam pestes? Flagelos, doenças incuráveis. Temos visto que uma simples gripezinha suína fez com o nosso país, aterrorizou. Uma simples gripe. Sabemos que a AIDS, o HIV ainda não tem cura. Sabemos que há dezenas de tipos de câncer, cânceres, que não há cura. Sabemos que nos países miseráveis, há centenas de outras enfermidades incuráveis. Pestes, flagelos viriam sobre a terra no tempo do fim. A Bíblia diz que haveria guerras e rumores de guerra. Nação se levantaria contra nação, reino contra reino. Isso tem que ser cumprido. De guerras movidas por instrumentos de morte, há guerras civis, há guerras frias, há guerras santas. Você vê focos de guerra em todo o globo terrestre. Homens se matando, nações se destruindo a troco de nada. Países desenvolvidos, países que julgam ter a maior e melhor educação do planeta, são mais irracionais
são tão animais quanto os povos não civilizados. Guerras, Iraque, Estados Unidos, Israel e a faixa de Gaza, a Palestina, nunca houve paz, sempre guerras. Sem contar as guerras urbanas no Rio de Janeiro, as guerras entre traficantes e polícia, guerras e rumores de guerra. Pai se levantará contra filho, filho contra pai. Você tem visto isso? Um ódio dos pais para os filhos, dos filhos para os pais, estupro de pai com filha, assassinato de pai com os filhos, ódio, tiros, facadas dentro da família precederiam a volta de Jesus. Está aqui. Olhai e não vos assustei, porque é necessário que tudo isso aconteça, porém ainda não é o fim, é o princípio das dores. Por que esses sinais acontecem e por que são permitidos? Para alertar o povo que a volta dele é iminente, está próxima. Ele não deu a data específica, mas ele deu sinais para que a igreja vá se preparando. Então esses sinais são na natureza, no campo natural. A terra ia oscilar, ia haver distúrbios na natureza, na camada de ozônio, ia haver no solo os terremotos, as enchentes. Outro capítulo diz que os homens iam gemer pelo bramido dos mares. Vimos o tsunami que levou 300 mil pessoas. Iriam haver pestes e flagelos naturais na sociedade, que iriam marcar o tempo do fim. A Bíblia diz assim também: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Por se multiplicar o pecado, o homem se tornaria sem afeição. Veja o que eu vou ler, ouça, escute o que eu vou ler. Um aumento incrível da imoralidade, desrespeito, rebeldia contra Deus e abandono dos princípios morais caracterizarão os últimos dias. A perversão sexual, a fornicação, o adultério, a pornografia, as drogas, a música ímpia e as diversões sensuais multiplicar-se-ão. Será como foi nos dias de Noé. A imaginação através dos pensamentos do coração humano será somar continuamente. Gênesis 6:5. Será como nos dias de Ló. Homossexualismo, lesbianismo e todos os tipos de perversão sexual saturarão a sociedade. Jesus acrescenta que isto fará minguar o verdadeiro amor. Seria o quadro da sociedade que precederia a vinda. Nunca se ouve, escuta o que eu vou dizer, uma sociedade tão pervertida como a sociedade atual. Um povo tão incrédulo, tão anti-Deus, tão sem afeição natural, como é o povo atual. Não bastasse os sinais na natureza, no campo natural, também no campo social. As leis que estão sendo analisadas para depois serem aprovadas são leis que cooperam para o avanço da imoralidade, perversão, a quebra da ética, da moral e da família. Tudo que está na Câmara, tudo que está no parlamento, não só da nação brasileira, como de outras, prestes a ser aprovado, é para progresso da imoralidade, da perversão. Leis que aprovam o homossexualismo, que declaram eles como uma nova raça e dão direitos a eles que você não pode sequer pronunciar,
senão vai para a cadeia. Estimulando o crescimento, o avanço e o apoio do homossexualismo masculino e feminino. Países já são aprovados isso. Igrejas já aceitam casamentos de homem com homem, mulher com mulher. Já há sacerdócio, creia nisso ou não, já há sacerdócio gay na terra. A censura, se você reparar, de alguns anos atrás, ela tem sido cada vez mais retirada dos nossos lares. As crianças são afetadas por imoralidade e perversão na televisão, onde quer que elas estejam, porque a sociedade está se pervertendo. Imoralidade, lesbianismo. Você vai às grandes capitais como São Paulo, a coisa mais normal do mundo é você ver nos pontos de encontro mulheres beijando mulheres, homens beijando homens. Casais do mesmo sexo encontram apoio do governo e da sociedade. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriaria. O homem tem matado como nunca. Chacina, esquartejo, morte, violência. Você tem visto como nunca houve. Destruição como nunca se viu. Um avanço. Por quê? O amor se esfriou. O homem é sem amor, é frio, calculista, egoísta, não importa com o seu semelhante. Aborto, se a ciência prova que o ato da vida começa na gestação. Quando você aborta, quando um governo aborta, aprova o aborto, milhares e milhões de crianças são assassinadas. A indústria cinematográfica cooperando para o fim, disseminando nas mentes da garotada uma cultura anti-Deus, da nova era, uma cultura satânica. Primeiro vimos o advento da série do Harry Potter, contaminando toda a juventude com bruxaria e ocultismo. Logo após, Senhor dos Anéis, aprendendo a conviver com monstros e demônios, e o mundo místico e o mundo da fantasia. Agora o filme 2012, lançando em toda a sociedade temas apocalípticos, o final, inserindo nas pessoas essa visão. O aumento do ecumenismo. Vamos nos juntar. Para que haver brigas, dissensões, divisões? Por que não o judeu andar com o muçulmano, o espírita com o protestante, o católico com o macumbeiro? Ecumenismo sendo propagado por bandas de rock, aprovado por outros líderes religiosos, inclusive pastores. Ecumenismo, para que tudo seja preparado para que o anticristo entre no poder. Nunca houve um tempo como esse. Você está vendo André Valadão dividir o palco com Rosa de Saron, banda católica com banda evangélica. Ecumenismo. Coisas aterrorizantes. Isso aqui é a ponta do iceberg. Isso aqui é um trecho. Vivemos aqui tranquilo, talvez. Vivemos ali na nossa cama, dormindo tranquilinho, comemos, não temos ideia do que está acontecendo no mundo. Mas deixa eu te dizer, o negócio está descendo. Qualquer hora é nós. Qualquer hora acontece conosco. Já foi aqui na cidade de São José do Rio Preto, uma enchente, matou gente, destruiu casa. São Paulo, não precisa dizer o que aconteceu, ficou debaixo das águas. Santa Catarina, flagelada pelas enchentes. Angra dos Reis, flagelada pelas enchentes. Está descendo, está vindo. Qualquer hora tem um abalo sísmico em Franca. Qualquer hora somos nós que estaremos debaixo dos escombros. Cuidado! Abra seus olhos. Não seja cego ao tempo do fim. O que a igreja faz enquanto isso? Enquanto centenas de milhares são mortos, enquanto a natureza urra bradando, Jesus está às portas, enquanto os sinais da natureza estão cada dia mais intensos, a igreja dorme.
Cuidado! Podemos ser amanhã as vítimas. Podemos estar cegos aqui, querendo só uma realização financeira, queremos só pedir algo a Deus, somos interesseiros, e nós estamos esquecendo da nossa salvação, do nosso nome sendo tirado do livro da vida. Cuidado com isso. E para mim, um dos maiores sinais da volta de Cristo não são nem esses na natureza, que também têm sido como nunca foram, mas durante todas as eras houveram muitos sinais: terremotos, enchentes, furacões. Agora, o segundo sinal nunca houve como houve. Não tem registro na história onde a igreja tem se corrompido como a igreja moderna, a igreja atual. Quando vimos os vídeos aqui, a primeira parte é chocante, mas não é tão chocante e constrangedora como a segunda parte, e mostra o que tem acontecido com as igrejas. A Bíblia diz: surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Escute o que eu vou ler. À medida que os últimos dias se aproximarem, surgirão muitos falsos mestres e pregadores entre o povo. Grande parte do cristianismo se tornará apóstata. A lealdade total à palavra de Deus, bem como a santidade bíblica, serão coisas raras. Crentes professos aceitarão novas revelações, mesmo que elas conflitem com a palavra de Deus. Isto motivará a oposição à verdade bíblica dentro da igreja. Homens pregando um evangelho misto ocuparão posições estratégicas de lideranças nas denominações e nas escolas teológicas. Os tais enganarão e desviarão muitos dentro da igreja. Em todas as partes do mundo, milhões de pessoas praticarão ocultismo, astrologia, feitiçaria, espiritismo e satanismo. A influência dos demônios e espíritos malignos multiplicar-se-á de sobremaneira. Para não ser enganado, cada crente deverá crescer em fé e em amor para com Cristo e ter autoridade absoluta na sua palavra. Esse é o maior termômetro. Escândalos dentro do corpo de Cristo. Será que estamos cegos de ver o que a igreja virou? Nós estamos nos dias de Jesus na porta do templo, e eles fazendo comércio na porta do templo, salteadores, cambistas, pombos, cereais. Jesus vai lá e diz para eles: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a fizeram casa de salteadores e de ladrões. E ele expulsou os cambistas do templo. Quantos cambistas não estão nas igrejas hoje? Falsos profetas, assassinos de cristãos. Isso que você tem visto na televisão, isso que você tem visto na igreja moderna, não é evangelho. Os tais, Paulo diz, chorando, são inimigos da cruz de Cristo. Estão vendendo a palavra, vendendo milagres, vendendo fé, enganando famílias, inocentes, povos e multidões. Esse é o maior termômetro. Você viu que coisa absurda? Festa junina evangélica, grupo de metal rock evangélico. Absurdo de uma igreja grande aí, uma igreja grande do estado de São Paulo, no final do ano passado, cobrou da igreja o trízimo, 3 vezes o valor do dízimo. Eles devem achar que nós somos idiotas, somos tolos. Sinal do tempo do fim. Haverão muitos falsos profetas. Outro versículo diz: e farão tão grandes sinais que, se possível, enganariam até os escolhidos. Quem nunca ouviu falar do Benny Hinn? Quantos prodígios ele faz, quantos sinais ele faz, mas é um falso profeta, é um filho do diabo que tem propagado a mentira,
o engano, mas tem feito sinais e tem enganado até, se possível, os escolhidos. Você tem visto manifestações espirituais que tomam o lugar da palavra, como no ministério de Kenneth Hagin, que já foi falecido, mas ainda propaga seus livros, a unção do riso, os milagres, as manifestações físicas visíveis que abalam, que se mostram, que enganam a muitos. Tempo do fim. Não se deixe enganar. Rosa ungida, vale do sal, evangelho sem cruz, evangelho sem renúncia. Você já viu o tipo de evangelho que a igreja moderna vive? Não tem renúncia, não tem cruz, não tem porta estreita, não tem amor ao próximo. Está aí, coisas absurdas, patéticas. Uma mulher profetizando no ministério. Eu profetizo que Deus vai levantar cantores para cantar no meio secular. Para cantar no meio secular. Isso não é uma profecia, isso é uma maldição. Você tem visto o que tem acontecido? Perdemos a pureza. Você tem visto as denominações, você tem visto as denominações, elas enaltecer o ministério, o modismo denominacional, e não a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Você vai numa igreja pentecostal e é o pentecostalismo que é defendido. Na tradição é o tradicionalismo e os seus patriarcas, mas não a palavra de Deus, não a pessoa do Senhor Jesus, não a doutrina dos apóstolos. Por isso tem se aceitado adultério dentro da igreja, fornicação, escândalo, lavagem de dinheiro, pastores fazendo aliança com políticos, com ímpios. A Bíblia diz em Malaquias que farei diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e entre o que não serve. Quando Deus olha do céu hoje, não há diferença mais entre o ímpio e entre o justo, pois os dois estão caminhando de mãos dadas. Esse é o tempo do fim. Cada dia se abre uma igreja, se abre uma seita. Cada dia se ordena um pastor, ou um sacerdote, ou um Messias, ou sei o que, sabe Deus o que? Formando gerações. Igreja, ouça a voz e a palavra de Deus. Templos, gerações de cristãos mortas, doentes, fracas e condenadas. Eu disse isso ontem, ore o que eu vou dizer agora, escute, grave essa palavra, não esqueça jamais. Ninguém, nem um outro tempo, nem a Inquisição papal, nem o Holocausto judeu, nem o nazismo, o comunismo levou tanta gente para o inferno como a igreja moderna está levando. A igreja moderna não produz salvos, produz condenados. A igreja moderna, você não conhece a verdade que liberta, João 8,32, você conhece a verdade que condena. Essa passividade que é pregada, esse mundanismo, esse mercantilismo dentro da igreja, é o maior sinal. Encontros de carnaval, retiros espirituais, onde jovens teriam que ter experiências com Deus. Casais, a menina volta de lá grávida. Pastores que 20, 30 anos atrás, se pecassem, eram excluídos do cargo. Hoje adulteram e mantêm igreja. Manda os membros embora, mas não sai. Estamos no tempo do fim. E o que estamos fazendo quando tudo isso acontece ao nosso redor? A Bíblia diz que depois que precedesse isso, que depois que viesse tudo isso, também deveria haver o período do anticristo. Uma das últimas
coisas a se cumprirem. A ascensão de um governo único, e essa então marcaria de fato, de vez, o tempo do fim. Mesmo que você não entenda, não creia, não saiba, isso é inevitável, vai acontecer, e todos nós estamos marcados pelo tempo do fim. Haverá ascensão de um governo único e mundial, e essa será a maior marca do fim. A Bíblia diz que haverá um só governo, uma só moeda e um só governante. O mundo será regido por um só governo, profecia bíblica, por uma só moeda, uma moeda mundial, e um só governante governará todo o mundo. Profecia bíblica, um só governo. Será que estamos caminhando para um governo mundial? Globalização, unificação dos países europeus, nova ordem mundial, isso nunca houve como agora. O mundo está caminhando para a unificação governamental. Abra seus olhos. Uma só moeda. Na Europa já é uma só, o euro. Para que haja um só governo e haja igualdade social, tem que haver uma só moeda. Até para tirar a falência do sistema econômico mundial. Você tem notado a falência, a quebra? Então vai precisar de uma só moeda. Note que no livro de Apocalipse, capítulo 13, está escrito assim: foi-lhe dado um sinal para ser colocado na mão ou na testa, a qual ninguém pode comprar ou vender sem o sinal. E o sinal ou o número da besta é o número de um homem. Aquele que tem sabedoria, calcule o número: 666. 666. Essa será a moeda mundial. Eu não sei se é o chip, se é codificado, se é uma tatuagem, eu não sei como será inserido, mas a Bíblia diz que na mão ou na testa, e quem não tiver o sinal, não pode comprar, nem vender, nem comer. Um só governo, a globalização, a nova ordem. Uma só moeda, possivelmente a marca da besta. E um só governante, governando tudo isso. Governando sobre o governo mundial, governando, dominando a moeda mundial, e sendo ele o único governante mundial. Quem? O anticristo. O anticristo, ou a besta, escrito em Apocalipse. Daniel dá traços dele. Terá um semblante feroz. Com certeza o anticristo terá uma fisionomia feroz, autoritária, firme. A Bíblia diz que ele falará coisas espantosas. Talvez como Adolf Hitler, terá uma oratória espantosa e um poder de persuasão extraordinário. Será também um líder político e militar, porque ele travará guerras de grande porte. Está tudo caminhando. Já temos visto um só governo. Está aí já. Dentro de algum tempo vai haver. Temos também visto uma só moeda, o euro, e muitas pessoas estão testando outra forma, colocar um chip na mão. Então você usa, a sua mão é o seu próprio cartão, chipado. Já estão usando. Não vão usar, já estão usando. Nenhuma outra era teve tecnologia para isso, essa tem. Só falta então o governante. Creia no que eu vou te falar. Nós vamos contemplar o maior evento da história, a volta do Messias. Está tudo aí. Nunca se houve uma movimentação política como está havendo com a eleição do Barack Obama.
a influência que ele está tendo sobre as nações é estupenda. O que está por trás da ascensão do anticristo? Escute: o satanismo. Você está dormindo, o diabo está trabalhando. Você está assistindo novela, o diabo está trabalhando. Você está choramingando por causa de algo banal, o diabo está trabalhando. Você está se prostituindo, pecando, fornicando, ele está trabalhando. Existem hostes das trevas, de altíssima hierarquia, atuando em todo o sistema humano, e nós estamos dormindo. Tudo, Satanás, as suas hostes, divididas entre principados, potestades, dominadores, estão em todos os campos da sociedade. Estão na política, estão na economia, estão nos hospitais, nas universidades, nas escolas, na mídia, na televisão, nos jornais, disseminando engano, disseminando nova era, ceticismo, incredulidade e uma cultura anti-Deus. Por que o satanista está fazendo isso? Você não sabe, mas há pessoas que mexem com satanismo. Satanistas não são o que você conhece: candomblé, macumbaria, vela, galinha. Não, eu estou dizendo de alta magia, onde não são galinhas que são sacrificadas, são bebês, são seres humanos. O sangue de um homem, quando é oferecido para uma entidade, libera ela da sua dimensão, para que ela atue sobre nós. É assim o poder do sangue. O sangue de uma pessoa vertida, o sangue oferecido a demônios, dá a eles poder para eles atuarem naquilo que os satanistas desejam. Na escola, na faculdade, e dissemina tudo isso que você está vendo, a depravação e o declínio moral de toda a sociedade, e trazendo nas mentes das pessoas uma teoria anti-Deus e anticristã. Para quê? Os satanistas, os rituais, a magia negra é responsável para preparar a ascensão do anticristo. Para que é feito isso? Para que quando o anticristo se acender, quando ele entrar no poder, não haver oposição contra ele. Está tudo contaminado, todos com os olhos vendados. E sabe qual que é o principal alvo dos satanistas? Você, nós, eu, a igreja. Por isso que as igrejas estão aliançadas com o mundo. Você está entendendo? Porque é um cumprimento bíblico a apostasia das igrejas. Políticos e pastores andando junto, mídia, TV e igreja andando junto, pecado e santidade andando junto. É o cenário perfeito para que o anticristo se acenda e não haja oposição de ninguém contra o governo dele, e até apoio de muitos cristãos. É o que está acontecendo. E o que a igreja está fazendo? O que a igreja está fazendo? O que você está fazendo? Sabe o que nós estamos fazendo? Enquanto tudo isso ocorre, a volta do Filho do Homem será semelhante aos dias de Noé. Eles casavam, comiam, bebiam e casavam-se e davam-se em casamento, comiam e bebiam, até que de repente veio o dilúvio e os levou. Estamos como nos dias de Noé: comer e beber, bens materiais, viagens, roupas, negócios, casas, carros, interesses, vaidade. Usamos o espiritual para o material, usamos Cristo para atender uma demanda. Comiam e bebiam, festejavam, gloriavam-se do carro novo, da casa nova, do empreendimento, do sapato. Casavam-se e davam-se em casamento, preocupado com as paixões, relacionamentos, namoros, casamentos, meninas, beijos, abraços, ficar, todos os relacionamentos. Essa é a preocupação da igreja moderna.
materialista, egoísta, excêntrica. E ele é profecia bíblica, porque os dias da vinda da igreja estaria assim, preocupada com a matéria, preocupada com a terra. Então virá o dilúvio e levará. Então o Filho do Homem voltará. Onde nós estaremos? Pastor, quando o Filho do Homem voltar, eu vou ser salvo. Eu vou para o céu. Será que é toda a igreja que vai? Até a Bíblia diz que não é. Estarão dois no campo, um será deixado, outro levado. Cuidado, você crente que divide trabalho com outro crente. Ele pode ir, você não. Estarão dois numa cama, um irá, outro não. Cuidado, marido incircunciso que não gosta de Deus. A tua mulher pode ser arrebatada e você vai ficar. Ou vice-versa. Não é todo mundo que vai. Não é todo mundo que sobe. Por quê? Estamos preocupados com deleites, prazeres, trabalho, ocupações. Cristo tem sido o último em nossa vida. Quando eu digo Cristo, não é o método farisaico que temos de adorar, é a prática de amar o próximo, renunciar, é a prática altruísta, é a vida cristã diária em todas as ações, deixada de lado. Vigiai, porque não sabeis a que hora virás o vosso Senhor. Todos esses sinais. Sabe o que mais assusta? Igreja, todos nós estamos comprometidos com esses fatos. É inevitável, igreja. Está chegando no nosso país. O mundo está de perna para o ar. O inferno, o abismo foi aberto, as hostes estão saindo, os demônios estão povoando a terra, estão matando, enganando, roubando, destruindo. Amanhã pode ser você. Você pode estar num laço, você pode estar atado ao teu pescoço de engano, de cegueira, de vaidade, de soberba, e pode ser tarde para você. Hoje eu não quero tratar da sua autoestima. Hoje eu não quero tratar do seu problema no lar. Hoje eu não quero tratar se o seu carro está estragado. Eu não quero tratar se não deu certo a sua papelada. Desculpa, eu não vou tratar essa coisa pequena. Eu quero tratar hoje da sua eternidade. Onde você vai passar a eternidade? Olhai quando os ramos estão tenros, sabei que está próximo a volta do Filho do Homem. Não me importa se você vai ser curado dessa ferida emocional, não. Não me importa se você vai ter sua casa ou não. Não me importa se você vai ter um bem material, uma satisfação emocional. Não me importa, eu estou preocupado com a sua eternidade. Salvação. Repita comigo, salvação. A palavra que eu preguei, escuta, ontem, foi muito forte. Muito forte. Veio um jovem, me procurou ontem e disse assim: pastor, eu não estou salvo. Eu não sou salvo. Essa palavra abriu meus olhos. Se eu morrer agora, eu vou para o inferno. Eu vou para o inferno, pastor. Eu não sou salvo. Então damos conta que a besteira que estamos fazendo, a coisa inútil, supérflua, os valores que temos tido são de campo terreno. Estamos perdendo os eternos. Se ele está dizendo que o fim se aproxima, ele quer vir e encontrar a igreja vigiando, porque ele quer levar a igreja com ele. Ele quer levá-la imaculada, santa, sem ruga. Ele não quer deixar a igreja perecer no Hades, no inferno. Mas é para lá que ela está caminhando. Apocalipse capítulo 20, versículo 11.
E vi um grande trono branco, e que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugia a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Olhe para cá. Depois de todas essas coisas, acontecerá o arrebatamento. O anticristo sobe no poder, com toda a terra cooperando para ele, toda a terra corrompida e apóstata, inclusive as igrejas. O novo governo é estabelecido mundial, a nova moeda estabelecida, o 666, e o novo governante, o anticristo, entra no poder. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Enquanto isso, os santos serão arrebatados em glória. Virá o arrebatamento. Acredite você ou não, a igreja subirá em glória. Aquele que perseverar. Depois virá o Senhor, guerreará contra a besta, o falso profeta, o anticristo, e os vencerá, os derrotará. Então a primeira parte se cumprirá. Agora vem a parte que todos nós devemos temer. A Bíblia diz que todos estarão de pé diante de um trono branco. Todos os homens estarão diante do trono branco. Romanos 14 diz: pois todos haverão de comparecer ante ao tribunal de Cristo. 1 Coríntios 5,10: porque todos devemos comparecer ante ao tribunal de Cristo. Aí vai chegar a hora, irmão, a hora do julgamento. Ninguém vai escapar. Há alguns há dúvida, não, os crentes não passarão por lá, não serão julgados. Romanos e Coríntios, todos hão de comparecer ante ao trono. Serão abertos livros e a sua vida será exposta. Você estará nu diante de Deus, e todos os seus atos serão revelados. Deus abrirá o livro, chamado livro memorial, está em Malaquias 3,16. Você diz: eu não tenho uma boa memória. Fica tranquilo, o livro trará tudo que está oculto. A Bíblia diz que haverá um trono. Trono simboliza autoridade, soberania, reinado. Lá. Branco simboliza pureza, justiça, imaculado. Não há contaminação na autoridade desse trono. Quem está sentado no trono é o único capaz de sentar, é o único todo-poderoso, eterno, onipotente, onipresente. Deus e toda a sua majestade estão no trono. Tronos são feitos para reis, porque ele é o rei dos reis. Mas esse dia ele vai estar sentado como um juiz. Ele vai estar para julgar. Ele estará sentado lá. A Bíblia diz: estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. O trono era de uma imensidão tão grande, tão absurda, simbolizando a autoridade e a plenitude de Deus, tão excelsas, tão magníficas, que os céus e a terra fugirão da presença. Significa, o primeiro céu e a primeira terra serão exterminados. Não haverá mais céu, não haverá mais terra, não haverá mais nada. Só você e o trono, você e o juízo, o julgamento de Deus. Um dia ele vai chegar. Talvez você não se importa, porque você já passou por isso. O seu julgamento vai ser daqui 5 anos. Você fica tranquilo quando você está. Mas um dia a carta chega, e nela está escrito: chegou o dia do julgamento. Deixa eu te dizer, ele já está marcado. Você pode estar tranquilo, mas esse dia vai chegar. Vamos ter que apresentar ante o tribunal de Cristo. Nenhuma outra criação, só o trono e nós.
e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Grandes e pequenos. Não há raça, não há sexo, não há cor, não há posição social, não há nada. Todos irão se apresentar diante desse trono. Seu pai vai estar diante desse trono, sua mãe vai estar diante desse trono, seus filhos vão estar, seu marido, sua esposa, avós, todos estarão de pé. Só que esse trono não é para discutir a sua sentença. Esse trono, a sentença já está decretada. Esse trono você só saberá o veredito, porque ele já foi decretado. A Bíblia diz: abriram-se os livros. Oh, meu Deus do céu. Abriram-se os livros, irmão. Sabe o que vai acontecer? É óbvio que não é um livro de papel e tinta. Todo o registro da sua vida vai ser mostrado desde a idade da razão. A Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante daqueles que temos que tratar. Quando eu estava estudando isso aqui, eu falei: ele vai abrir o livro e vai mostrar as coisas que nós fizemos. Aí eu fiquei um pouco aliviado. Eu não fiz tanta coisa ruim. Aí Deus falou ao meu coração: não, esse livro não mostrará obras, mostrará a intenção das obras. Esse livro não vai expor tua casca, ele vai revelar teu interior, vai revelar de fato quem você é, vai no âmago do seu ser e vai nos mostrar o quanto somos maus. Aí que eu temi, aí que eu tremi diante desse livro. Vai ser aberto o interior do homem, o coração, as intenções do homem, todas as nossas obras. A Bíblia diz assim: e todos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Pastor, a salvação não é por obras, é pela fé. Como que eu posso ser julgado por obras, se eu sou salvo por fé? Claro que é pela fé, mas a Bíblia diz que a fé é acompanhada de obras. Vamos fazer um negócio. A Bíblia diz que esse livro memorial está lá, e são anotados tudo o que se passa conosco. O que esse livro anotou essa semana? O que foi colocado essa semana nesse livro? O que foi colocado mês passado? O que foi colocado ano passado? O que está registrado no livro? Quais os pensamentos que estão lá? Quais os sentimentos do coração que estão lá? Quais as ações? O que está registrado no livro? Quanta coisa feita por Cristo está no livro? Quanta coisa que deixou de fazer está no livro? Quanto ódio, rancor, egoísmo, olhos altivos, cobiça, adultério, fornicação, está escrito no livro. E quais as intenções? Vai se abrir esse livro e vai abrir o livro da vida. Por que o livro da vida vai ser aberto junto com o livro? O livro memorial. O livro da vida, a Bíblia diz: serão lançados no fogo, no lago de fogo, todos aqueles que não se acharem escritos no livro da vida. O livro da vida será aberto com o memorial, porque quando nós chegarmos e dizer: eu sou salvo, eu estou no livro da vida. Ah é? Se você está no livro da vida, o memorial tem que estar de acordo com as suas obras. Por isso que é aberto. Se você é salvo, a
as obras mostrarão se você é. E se as obras comprovarem, você está no livro da vida. Se as obras do memorial não te aprovarem, você não está no livro da vida. E deu o mar os mortos, e que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo suas obras. O mar deu seus mortos. Muitas pessoas que já morreram há séculos, irmãos, pode estar pensando: eu vou escapar do juízo de Deus. Não. O mar vai dar os mortos. O apóstolo João descreveu o mar, porque tudo que é jogado de entulho, o mar cospe de volta, mesmo estando morto. Os mortos ressuscitarão. Antônio Carlos Magalhães vai ressuscitar para prestar conta. Paulo César Farias, Adolf Hitler, Mussolini, Stalin vão ressuscitar. O mar vai lançá-los e cada um estará diante do trono para prestar conta. Nenhum morto escapará. Ninguém escapará. E a morte e o inferno deram seus mortos. A morte, que é o carcereiro dessas pessoas, o lugar intermediário que eles podem estar, vai liberá-los para serem julgados. Então, por isso está escrito: a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. A Bíblia diz: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Julgado todas as pessoas pelas suas obras. Agora, como está em Coríntios 15, e o último inimigo a ser derrotado é a morte e o inferno, o poder que mata. A morte, o poder que tira a vida do homem, finalmente será aniquilado. E o inferno, o lugar de condenação, também serão aniquilados. Serão lançados no lago de fogo, que arde como enxofre. A Bíblia diz que essa é a segunda morte. O que é a segunda morte? Esta é a morte eterna. Essa é a passagem final da condenação. Ali a morte e o inferno não terão mais força. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Seu nome está escrito no livro da vida? Você já orou? Essa já foi sua preocupação algum dia? Meu nome está escrito no livro da vida? Eu serei absolvido diante do trono branco? Eu irei sofrer a ira de Deus no inferno? Todos aqueles que foram condenados foram lançados no inferno. O verme não morre, nem a ferida cicatriza. As feridas não cicatrizarão, simboliza dor eterna. O verme não morre. Os que forem serão comidos de bichos, e eles não morrerão. O que mais é o inferno? Lugar de sofrimento, suplício inimaginável. Não temos ideia o que é o inferno. É um sofrimento inimaginável. Lugar da ira de Deus. Sabe o tormento, o juízo de Deus, a ira sobre tudo, toda a maldade do ímpio do inferno serão lançadas, serão manifestadas no inferno sobre nós, sobre aqueles que forem. Quer saber outra coisa? No inferno você não estará sozinho. Claro, vai ter outras pessoas comigo. Não. A Bíblia diz que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Milhões, bilhões de demônios,
trilhões de demônios sendo lançados juntos no inferno. Demônios, seres, pessoas condenadas todas no inferno. Quinto, o inferno é eterno. Como? É eterno. Não tem mais volta, não tem mais saída. É pelos séculos dos séculos dos séculos, de eternidade em eternidade. Sofrimento inimaginável, eterno, pelos séculos dos séculos. E a Bíblia diz que a nossa consciência não vai ser tirada. Iremos lembrar e saber porque estamos lá. Os condenados saberão porque estarão lá. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para sempre. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Estamos no tempo do fim. Deus quer acordar a tua vida. Deus quer mexer com você. Deus quer trabalhar no seu coração. Deus quer despertar você. Nós, igreja, ouça o que eu vou dizer. Nós vamos contemplar esses acontecimentos. Nós seremos atingidos por esses fatos. Eles são inevitáveis. Eles irão suceder, quer você durma ou não, quer você acorde ou não. Eles irão acontecer, quer você creia ou não, quer você ignore, desdenhe disso ou não. Eles irão acontecer. Não diga eu não tenho medo do inferno, eu não me importo com o inferno. Não diga isso não faz mal, eu me preocupo com a minha vida na terra. Cuidado! Eu disse aqui numa pregação: sujo, continue a se sujar. Santo, santifique-se ainda mais. Será que você está como as virgens prudentes e as nécias? As prudentes prepararam azeite e ficaram esperando, vigiando o seu noivo. Quando ele chegou, elas estavam lá, acenderam e entraram. As nécias esqueceram, saíram correndo para comprar. Quando elas voltaram, bateram. Não, tarde demais. O noivo já veio, já passou, já arrebatou. As virgens prudentes, as nécias agora perecerão no lago de fogo eterno. Não há mais solução, não há mais salvação. Se foi, quantos anos virão sobre a nossa mente? Todos os anos que perdemos no pecado, na orgia, na negligência, na timidez, e poderíamos ter servido a Cristo. Eu mostrei a vocês as imagens, eu li a vocês os versículos, eu mostrei os sinais. A Bíblia diz: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça que o Espírito diz às igrejas. Deus está chamando a igreja para acordar. Acorda, igreja, desperta. O noivo vem resgatar a igreja. Acorda para os fatos que hão de acontecer à terra. Todos nós seremos afetados por esses atos. As profecias. Tudo o que o diabo quer é isso: passividade, comodismo, tradicionalismo, religiosidade. Isso, toca a vida com a barriga, empurra dessa maneira. Como eu disse, amanhã seremos nós. Essa palavra não é para você temer o terremoto, não. O tiro, não. A doença, não. Você pode sim estar debaixo dos escombros amanhã. Você pode sim ser vítima fatal. A Bíblia diz assim: não temais aquele que pode matar o corpo, antes temais aquele que pode fazer a sua alma perecer no inferno. Eu quero que você tema, é onde você vai passar a eternidade. Não me importa como você vai morrer, como Cristo vai te levar, se vai ser dormindo com um semblante feliz ou assassinado, desde que você acorde na eternidade. Isso é importante. Bem-aventurado aquele que ouve e lê as profecias
desse livro, porque o tempo está próximo. Feche os olhos. Examine-se, pois, a si mesmo. Você está comendo comida de demônios? Você ainda é um beberrão que não tem limite? Você ainda está viciado no cigarro? Você ainda é um imoral? Você ainda é um indecente? Você ainda é arrogante, orgulhoso, mentiroso? Desculpa, mas não tem lugar para esse tipo de pessoa no céu. Não vai entrar. Não entra de jeito nenhum. De jeito nenhum. Sem novo nascimento não tem salvação. Sem transformação não há salvação. Sem regeneração do caráter não há salvação. Sem o poder sobrenatural do Espírito Santo não há salvação. Espírito Santo move sobre esses corações, convence-os do pecado, da justiça e do juízo. Só você tem esse poder, Espírito Santo. Faz essa obra sobrenatural. Faz, Espírito Santo de Deus. Move nesse auditório, move nesse coração, nessa mente. Tira as escamas, tira as ataduras, tira no nome de Jesus. Move, Espírito Santo de Deus. É o meu pedido. Age trazendo convicção, temor, arrependimento. Só você pode fazer tamanha obra, Espírito Santo. Oh, meu pedido, Espírito Santo. Move agora, no nome de Jesus.